Esse é o Capso e nós vamos falar agora de um fenômeno curioso que eu já tinha apontado para vocês empiricamente, que era o meu sentimento, né? Mas agora a gente tem um estudo provando que isso é verdade, né? A ideia de que a esquerda está diminuindo porque a direita ou a extrema-direita está crescendo é uma visão absolutamente falsa do que está acontecendo. O que está acontecendo não é o crescimento da direita, é a diminuição da esquerda. É a esquerda que está perdendo força no debate político e, com isso, dando margem a um monte de vozes diferentes. Libertários, direita, conservadores, religiosos, um monte de gente, um grande espectro de outras posições que antes eram dominados pela esquerda porque não tinham acesso aos canais de comunicação que a esquerda tem. Antigamente, quem tinha acesso à redação de jornal, a ser um artista, a área artística e coisa e tal, impunha uma voz muito maior na sociedade do que as outras pessoas. Esse pessoal é a esquerda. E o que está acontecendo agora? Como a internet é descentralizada e distribuída, amplia as vozes de pessoas fora desse círculo, de qualquer um, na verdade, estão surgindo várias outras ideologias porque a esquerda está perdendo força. Olha o que o pessoal descobriu aqui. Ó. O título é isso aqui. Ó. Tem mais diversidade de pensamento na direita política do que na esquerda política. A esquerda é absolutamente homogênea. É uma bolhazinha deste tamaninho. Você já me ouviu falando isso aqui, não ouviu falando isso aqui? A esquerda é uma bolhazinha desse tamanzinho aqui. A direita tem um monte de... Tudo que não é esquerda, eles chamam de direita. E não é bem assim, porque vocês sabem, né? A minha visão, a melhor maneira de você ver isso é no diagrama de Nolan. Eu, por exemplo, sou um libertário. Eu não me considero de direita nem de esquerda, eu me considero libertário. Eu sou a favor tanto de liberdades econômicas quanto liberdades civis. E tanto que muita gente me critica na direita também. Fala, ai, Peter, como você é a favor das drogas e coisa e tal, como você é a favor das armas, como você é a favor de... contra as fronteiras. Exato, porque eu não sou de direita, eu não sou conservador. Eu sou libertário, né? Libertário realmente tem pautas tanto da esquerda quanto da direita, no final das contas, porque a gente é a favor da liberdade máxima. Mas eu sou a favor da liberdade de expressão, sou a favor da liberdade de ter armas, sou a favor de não ter impostos, de não ter do dinheiro, do Estado não controlar o seu dinheiro. Enfim... O ponto é esse, a esquerda trata a direita como um pequeno grupo estranho de pessoas que estão ali, que estão surgindo e estão tirando a voz da razão, que é a esquerda, na cabeça da esquerda, evidentemente, mas eles falham em entender isso, que o que está acontecendo é a esquerda está perdendo poder, o que está nascendo é um monte de ideologias diferentes. E eu sempre ressalto aqui também a importância disso, porque o Trump não é Bolsonaro, e não é o Milei, e não é a Le Pen, e não é o Orbán. Cada uma dessas pessoas até estão mais à direita do que à esquerda, evidentemente, mas tem níveis de gradação muito diferentes aí. Por exemplo, o Trump, as decisões econômicas do Trump é praticamente o Lula. Não tem, se tirar o Trump e botar o Lula lá na presidência americana, é a mesma coisa, as mesmas decisões que estariam sendo tomadas lá, né? Tirando talvez a imigração e direito à liberdade de expressão, o resto tudo, e armas também, né? E armas, o resto tudo é igual. A parte econômica é toda igualzinha, né? Enfim, o Bolsonaro e o Milei tem uma montanha de diferença. O Milei é libertário, está cortando o gasto do governo. O Milei não tem nada a ver com o Trump. No entanto, são classificados da mesma direita. Ou seja, esse estudo mostra muito bem o que eu tenho falado aqui, que a esquerda é uma bolha desse tamanhozinho, extremamente homogênea. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Levo a Farofa e a Galinha, Peter emagreceu, a sunguinha cresceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ó, o que eu sempre falo para vocês, né? A esquerda é uma bolha desse tamanhozinho aqui. E sabe por que eles têm esse problema? Sabe por que a esquerda é tão homogênea e a direita é muito mais aberta e coisa e tal? Ou o que a esquerda chama de direita é muito mais aberta, porque são muitas ideologias diferentes da esquerda? É justamente porque, ao contrário da esquerda, a esquerda está numa bolha pequenininha e numa bolha que é totalmente estanque, que não aceita opiniões de fora. A direita, a gente aqui, libertários, o pessoal na direita e coisa e tal, a gente tem as nossas fontes de informações, vocês assistem o Capso, assistem outros canais de direita, eu tenho certeza. Então vocês têm as informações das nossas bolhas aqui, mas ao mesmo tempo você acaba assistindo alguma coisa da Rede Globo, acaba assistindo alguma coisa da Folha de São Paulo, né? Então você acaba tendo essa informação fora da nossa bolha. Isso faz com que a direita também tenha contato com mais opiniões, com mais argumentos, com mais opiniões. A esquerda não. A esquerda, como ela é a bolha mainstream, é a bolha que está todos os jornais, todas as revistas
aquele negócio, ela fica se auto-reforçando e fica totalmente impermeável a opiniões de fora. Acaba se suicidando intelectualmente nesse processo. Tudo na bolha da esquerda é ataque ad hominem, é argumento raso, é assim porque o especialista disse que é assim porque o jornal disse que é. Que, pô, vamos combinar, são argumentos mais fracos do que nunca, né? Vamos entender esse estudo aqui, ó, que é bem interessante. Tá aqui, ó. Aqui está o estudo, foi feito pelo Jornal Britânico de Psicologia Social. Aqui os autores é o Adrian Luders, o Dino Carpentras e o Michael Quayle. Eu confesso para vocês que eu não sou dessa área, eu não sei se essas pessoas são relevantes, qual é a importância, mas isso está no Jornal Britânico de Psicologia Social, eu imagino que seja alguma coisa relevante, né? E daí qual que foi a ideia deles, né? Foi uma ideia de mapear a questão entre várias questões políticas. Então, por exemplo, eles seguiram aqui toda uma metodologia, né, científica e coisa e tal, e fizeram a seguinte situação: pegaram algumas frases, alguns tópicos que são muito discutidos, por exemplo, a questão do aborto, e você decide se você é a favor ou é contra, enfim, em termos de orientação política, essa pessoa ou seja, você julga o que essa pessoa seria, né? Se a pessoa diz que discorda que o aborto deveria ser ilegal, então provavelmente é um democrata e coisa e tal, enfim. E a pessoa diz como ela se mede também. Aí fizeram toda a parte matemática da coisa e chegaram nessa conclusão aqui de transformar esses posicionamentos em pontos em um mapa, e consegue-se ver muito claramente aqui que enquanto o pessoal que eles chamam de direita, de novo, a minha visão é que eles estão mapeando de um lado um cantinho do diagrama de Nolan, e esse lado de cá tem todo o resto do diagrama de Nolan nesse lado de cá, né? Enfim, mas mostra aqui que tem um monte de opiniões diferentes na direita. É o que eu falo para vocês. Essa visão que foi até o Barroso que falou, né, que tem uma internacional fascista, uma internacional de direita, que idiotice. A de esquerda tem. A de esquerda existe uma internacional socialista, todo mundo sabe que existe, tem fundação, tem sede, tem participantes. Por quê? Porque a esquerda é um único ponto mesmo, é um grupinho de pessoas que acha, por algum motivo, que o socialismo dá certo, mesmo depois de tantas provas de que o socialismo não dá certo. Do outro lado, você tem inúmeras opiniões diferentes, mas como não é de esquerda, eles classificam todo mundo como direita, né? E eles fizeram outras análises aqui de participantes de vários grupos aqui, né, ainda tentando colocar dentro da linha como uma linha direita-esquerda, o que é uma simplificação absurda. E a discussão deles aqui, o que eles mostram nesse negócio aqui, é que há uma falta de simetria, uma assimetria clara nesse aspecto, né? A esquerda é um conjunto específico com pautas muito bem definidas. A esquerda é a mesma aqui no Brasil, é na Argentina, na Bolívia, em qualquer lugar a esquerda tem o mesmo conjunto de posições. Bom, na verdade, eles estão falando isso daqui sobre Estados Unidos, tá? Então pode ser que a esquerda latino-americana, porque eu sempre tive essa dúvida, tá? A esquerda europeia é parecida com a esquerda americana, mas não são tão parecidas assim com a esquerda latino-americana. A esquerda latino-americana ainda é uma esquerda mais marxista, né? Ainda acredita naquele negócio de que briga do proletariado, enquanto nos Estados Unidos e na Europa já se abandonou isso há muito tempo, né? De qualquer forma, o que eles estão botando aqui é isso. A esquerda é um grupinho muito fechado. Por que a esquerda é muito fechado? É o que eu falei para vocês. Eles acham que eles estão no plano cartesiano das ideias. Eles não estão em bolha, né? Quem está em bolha são os outros. Estamos todos em bolhas. Eu estou em bolha, você está em bolha, está todo mundo em bolha. Não tem esse negócio, não. Mas eles acham que não. E aí o que isso causa? A gente está em bolha, mas a gente tem acesso às matérias do G1, do Globo, da Folha de São Paulo. A gente acaba tendo contato com informações de outras bolhas, né? Além disso, como eu falei, querem classificar tudo como uma coisa só, mas não é. São inúmeras posições, inúmeros pontos de vista sobre democracia, sobre direito, sobre organização da sociedade que emergiram com a queda da esquerda. O libertarianismo, o anarcocapitalismo é um desses pontos, né? A gente quer um Estado, preferência nenhum Estado ou Estado mínimo, né? O Estado é um mal e é um mal desnecessário. Ao contrário do que dizia o Thomas Hobbes já falava lá no século XVII que o Estado é um mal, é o Leviatã, mas é um mal necessário, precisamos ter um Estado, né? E os libertários dizem que não, é um Leviatã sim e é totalmente desnecessário, então não precisamos dele.
para nada, né? Bom, enfim, achei interessante esse estudo porque reforça alguns pontos que eu já vinha falando sobre isso, e outras pessoas têm discutido sobre isso também. Outro dia a gente falou sobre a questão da volta dos usuários do Blue Sky para o X. O Mark Cuban, que é um dos investidores do Blue Sky, esse cara é rico pra caramba, mas é sócia, né? Totalmente sócia. E ele tá falando agora que realmente o que está acontecendo é que a falta de diversidade de pensamento é o que está empurrando os usuários de volta para o X. Olha que coisa, né? Lá no Blue Sky, quem que foi para o Blue Sky? Foi só o pessoal da esquerda. E é o que eu falo para vocês, as pessoas têm a impressão de que, assim, é verdade que você tende a querer conversar com pessoas que pensem parecido com você, isso é verdade. Mas também, você se sente mal se você só tem opinião, a mesma opinião que você. É um erro achar que na discussão ampla da internet, que as bolhas elas só se fecham cada vez mais. Elas não se fecham cada vez mais, não. Elas tendem a atingir um equilíbrio, porque ficar muito só você discutindo com coisas iguais a você, você acaba meio que perdido, acaba perdendo a graça, né? Então o pessoal estaria voltando do Blue Sky para o X por conta de falta de diversidade de pensamento. Não é só isso não, tá? Eu analisei algumas coisas lá no Blue Sky, exatamente, a esquerda adora esse negócio de bloquear as pessoas, né? De proibir, de banir as pessoas completamente. E daí, é impressionante, começa um bloquear o outro, né? Uma coisa estúpida, né? Aqui, ó, o próprio pessoal falando aqui no Reddit, o Reddit, que vocês sabem também, é extremamente esquerdista. Aí tem um cara comentando aqui, não diga, eu sou socialista, mas eu fui chamado de extrema-direita e fui banido na maior parte do subreddit socialista, porque uma vez eu perguntei por que ser gay, o que tinha a ver ser gay com socialismo. Não pode, se você não acha que gay tem tudo a ver com socialismo, você está banido, né? Ou seja, entra nesse tipo da pauta absolutamente específica, né? E o pessoal se perde nisso daí. De novo, isso daqui é a fraqueza da esquerda. Esse pessoal está interpretando errado o que está acontecendo no mundo. Isso inclui até o STF, com essa regulamentação idiota dele das redes sociais. Não estão percebendo que eles são um pequeno grupinho, uma bolinha desse tamanhozinho assim, ó, lutando contra o resto da sociedade inteira. E, inevitavelmente, o resto da sociedade vai ganhar. Pode levar um tempo, sempre aconteceu na história da humanidade, de um pequeno grupo de ditadores conseguir manter o controle sobre a sociedade, mas nunca conseguem manter por muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.